Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com todos vocês? Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, esse apresentador que está apresentando esse programa é o Denilson, seu amigo de todos os dias. Então, como nós prometemos no vídeo passado, nós vamos continuar com a história dele, do Bartolomeu. Está aqui, ó, a história do Bartolomeu. É a parte 2 agora. Nós vamos falar desse livro tão polêmico, que é o livro apócrifo, esse livro aqui apócrifo, ó, que fala de Bartolomeu. Bom, então nós explicamos para todo mundo no vídeo passado, nós explicamos para todas as pessoas no vídeo passado que Bartolomeu foi um discípulo de Yahushua e que o verdadeiro nome do Salvador não se chama Jesus, se chama Yahushua. E a história do Yahushua, gente, ela foi ocultada, ela está pela metade. Só conta que ele teve uma infância, né? Mas aí pula e vai para 30 anos depois, para ele ter um ministério de 3 anos, mas não foi isso não. Yahushua curou desde pequenininho. Aquele que você conhece como Jesus, ele curou desde pequenininho. Aliás, quando já estava no ventre de Maria, ele já estava curando todo mundo. E o nome não é Maria, né, gente? Gente, olha só. O nome, todos os nomes da Bíblia foi transliterado. A Maria, Marione, Marione em hebraico, e Miriam em grego. O pai se chama Yosef, Yosef em hebraico, né? O Yosef. O nome do Salvador é Yahushua. Então, todos esses nomes que você viram aí na Bíblia, aí, ou a grande parte desses nomes, eles foram modificados. Foram modificados. A gente sempre fala isso para vocês porque para que vocês possam entender melhor. E por que eu sempre falo isso, Deus? Porque a gente tem que entender, gente, qual é o nome verdadeiro. Se uma coisa já começa mudando o nome, transliterando o nome, já tem mentira. Se tem mentira, então a coisa não é certinha. Então o nome é importante. Os nomes têm que ser verdadeiros. Tenta você dar um nome falso para fazer um cartão de crédito. Tenta você dar um nome falso para você entrar em qualquer repartição aqui do Brasil, para ver se você não é preso. Falsidade ideológica, o nome disso que se chama. E no nome do Salvador foi a mesma coisa. Colocaram o nome de Jesus e pegou aqui no Brasil, é Jesus. Mas se você for hoje, agora, nesse momento, ir lá na faixa de Gaza e perguntar para aqueles habitantes lá daquele país lá que a ONU criou em 1948, como Israel, pergunta para eles se eles conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus, gente. Os líderes religiosos, eles sempre ocultam isso. Aliás, eles nem consideram toda a história da Bíblia, porque eles falam que o livro para eles é só a Torá, né? E o Talmud. Talmud é um livro que eles têm lá, que é como se fosse o Novo Testamento aqui pra gente, né? Ou o Brit Hadashah, que eles têm no Novo Testamento. A história, ela tá toda maquiada, gente. A história tá toda maquiada. Você vai ter que, para você desconstruir tudo isso que foi criado pelo MEC, pelo Brasil, pela Igreja Católica, né? Só a respeito dos livros, eu só estou falando, gente, mas baseado nos livros, tá? Pelo que os livros estão falando. Por exemplo, se você pega uma Bíblia dessa judaica, que não tem no mercado aí circulando, nenhum pastor da tua igreja vai ler ela, nem o pastor da tua igreja vai ler ela. Sabe por quê? Porque aqui vem falando os nomes verdadeiros das pessoas, que é o Jeremias Yeremiarro, que é o Isaías Yeshamiarro, Isaías, deixa eu ver se eu lembro aqui, porque às vezes eu sempre... Deixa eu ver aqui no nome aqui de Isaías, para não falar história para vocês. Ó, o nome de Isaías... Isaías é o... Estou lendo aqui no índice dessa Bíblia, né? Samuel, Reis, Isaías. Yeshamiarro é Isaías. Yeremiarro, Jeremias. Yeshajoel é Ezequiel. Roshea, Rocha e a Oséia. Joel, que é Joel. Amós é Amós mesmo. Odaioá é Obadia. Joanã, Jonas. Michan, Michaiah, Miqueias.
Nachaum, Nassaium, Naum, Shavokuk, Abacuque. Então, nós temos vários nomes aqui, gente, que são nomes hebreus, né? Olha aí, ó. Mateus, Matitiarro. Então, essa Bíblia aqui, ela fala os nomes verdadeiros, mas ela tem as mesmas coisas que essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia que nós apresentamos para você do João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que a Igreja Católica usa e que muitos dos senhores também usam em casa. Vamos lá. Vamos continuar a história de Bartolomeu, do discípulo Bartolomeu. Vamos lá. Está escrito assim, ó, pessoal. E o diabo respondeu: não perca isso na conversa entre o diabo. Isso é o relato de Bartolomeu, conversa entre o diabo e o inferno. O inferno, gente, para que vocês que não saibam, né, que os pastores ficam falando assim: você vai para o inferno. Ficam ensinando nas igrejas que inferno é um lugar. O inferno não é um lugar. Ele fica num lugar, mas ele não é um lugar. Ele é um ser que se movimenta. Denilson, você tem como provar isso? Tenho como provar. Na Bíblia, eu tenho como comprovar que o inferno é um ser que se movimenta. Inferno e morte são dois seres que as pessoas não conseguem encaixar ele dentro da Escritura. Muitos dizem que inferno, a morte é um anjo, o anjo da morte. Não é. A morte não é um anjo, a morte é um Deus. E eu vou explicar por que é esse Deus num outro vídeo, não nesse agora. Então o diabo respondeu: não perca ânimo, inferno. Recobra o teu vigor e Deus não desce à terra. Ele falou com certeza que Yahweh, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra e o mar, ele não desce à terra. Isso Lúcifer contando para o inferno. Eles conversando, para tu ver que o inferno é um ser. Ele conversa com o Lúcifer. Está nesse livro aqui, ó. Livro de Bartolomeu, livro apócrifo aqui, página 580. Então, se o inferno é um ser, muita coisa estão ensinando errado para gente. Porque ele se movimenta de lugar. O lugar do inferno é no centro da terra. Porque todas as almas que morrem sem Yahushua, sem exceção, elas descem. Elas descem para o centro da terra. Elas ficam próximas ao corpo durante 7 dias, tá, gente? A alma permanece 7 dias do lado do corpo. Hollywood mostra isso direitinho nos filmes. Você que é meu amigo evangélico, o pastor não fala sobre isso na tua igreja. A alma fica 7 dias do lado do corpo. A Igreja Católica faz a missa de 7º dia justamente porque ela sabe que a missa é como se fosse iluminar o caminho para que a alma desça. Porque se a alma não tiver o passaporte, é isso que eu estou dizendo para vocês, se a nossa alma ela não tiver a escolha do Criador, de Yahweh, ela desce. E ela desce, vai ter uma outra chance que vai ser o julgamento de todas as almas. Vê se você entende. Todas as almas serão julgadas. A minha alma, a tua alma, todas as almas serão julgadas, bem como todos os espíritos. Espírito e alma fazem uma dupla. Por exemplo, agora quem está falando com você é a minha alma. A minha alma ela é responsável pelos meus sentimentos. A tua alma é responsável pelo seu sentimento. Sentimento de arrependimento é a sua alma que produz. Se você não se arrepende de todos os seus erros, de todas as suas falhas, por isso que Yahushua, aquele que você conhece como Jesus, ele falava: para nascer de novo você tem que ter um arrependimento. E o que quer dizer a palavra arrependimento? É você mudar de rumo, mudar de sentido, transformar a sua vida. E como você transforma a sua vida? Eu tenho que pegar, dar oferta, eu tenho que fazer jejum? Não. Quem dá o primeiro passo somos nós para mudar. Se você é uma pessoa que xingava, você começa a evitar xingar. Se você é uma pessoa que matava, você vai evitar viver da morte. Mas se você vive para matar as pessoas, ganha dinheiro para ser um assassino de aluguel, para ser um matador, se você mata em nome do Estado do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, você é um policial e você tem que lutar contra os meliantes, você às vezes tem que trocar tiro e matar outra pessoa. Ninguém tem
o poder de tirar a vida de ninguém. Vão deixar o bandido que estupra, que mata, fazer o vandalismo e deixar? Todo mundo vai ter o seu preço. O bandido também vai ter seu preço. Por que nós lutamos nessa sociedade? As pessoas, as forças policiais, elas sabem muito bem que elas fazem parte do jogo do poder. O poder em que a miséria continua, né? Que a miséria ela dá filho, tá? O filho da miséria chama-se a desordem, a balbúrdia. O filho da pessoa quando está necessitada, as pessoas quando estão querendo comer, beber e não tem condição, o que elas vão fazer? Elas vão roubar. Então isso tudo é uma consequência, tá, pessoal? São 10 minutinhos. Vamos continuar nossa leitura aqui, pessoal. Depois eu falo sobre esses outros assuntos, porque é meio polêmico, porque uma coisa puxa a outra dentro do livro, e a gente não pode sair do foco, que é o livro de Bartolomeu. Está na página 580, tá, pessoal? Então, quando voltei a baixar outros 500 passos, os anjos e potestade exclamaram: alçai as portas, o vosso rei, e elevai as cortinas eternas, pois eis que está para entrar aqui o rei da glória. Disse de novo o inferno: ai de mim, já sinto o sopro de Deus. Disse o diabo ao inferno: para que me assusta, inferno? Se somente é um profeta que tem alguma semelhança a Deus. Apanhemos-nos e nos levemos à presença desses que creem que está subindo aos céus. Mas replicou o inferno: e quem é entre os profetas? Informa-me. É por acaso Enoque, o escritor muito verdadeiro? Mas Deus não lhe permite baixar a terra antes de 6.000 anos. Deus não permite o Enoque baixar a terra antes de 6.000 anos. Se te referes a Elias, o vingador, que são as duas testemunhas que virão para a terra. Para a nossa perdição é chegado o fim de tudo, pois aqui tem escrito em minhas mãos o número dos anos. Então ele sabe a data exata em que o inferno sabe a data exata em que o tempo dele será findo. Belial disse ao Tártaro: não te perturbe, assegura bem teus poderes e reforça o ferrolho. Acredita-me, Deus não baixa a terra, porque o Lúcifer, ele tinha uma informação de que Iarro, o Todo-Poderoso, depois do sétimo dia ele descansou. Descanso está relacionado à morte, eu sempre falo isso. Então o diabo acha que o Pai eterno morreu e que quem comandava agora eram os anjos da parte do céu e os anjos da parte da terra. Só que ele se esqueceu que Iarro, antes de ir para o descanso, ele havia criado a luz, que era a sua alma e o seu filho. E ele criou e colocou justamente aqui, onde o diabo tinha o seu reino, ele colocou aqui na terra para crescer e depois pegar o diabo e prender o diabo. Olha, escuta a história só para você ver. Responde-me, o inferno: não posso ouvir tuas belas palavras. Sinto que se arrebenta o ventre às minhas entranhas e enche-se de aflição. Outras coisas, não pode ser Deus. Outra coisa não pode ser. Deus apresentou-se aqui, ai de mim, onde eu irei esconder-me do seu rosto, da força do seu grande rei. Deixe que me esconda em tuas entranhas, pois fui criado antes de ti. Fui criado antes de ti. Então, o inferno, ele foi criado antes de quem? Do Lúcifer. Olha que coisa sinistra aqui, hein? O inferno querendo se esconder dentro de Lúcifer com medo do Salvador da humanidade que estava indo lá no inferno. Naquele preciso momento entrei e o flaguei e atei com as correntes. Isso aí a Ruxa está contando. Ele entrou, naquele preciso momento entrei e o flaguei e atei com correntes que não se rompem. E depois fiz sair todos os patriarcas e voltei novamente para a cruz. Então, olha só, ele foi lá no inferno, prendeu o diabo, pegou a chave da vida e da morte, prendeu ele lá embaixo. O Lúcifer está preso lá no centro da terra.
pegou as almas de todos que estavam lá na terra, até a morte dele, estão todos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, todos esses patriarcas, e aqueles que a gente também não conhece, ele trouxe para a terra, e eles andaram, gente, na terra. Você acredita nisso? Eles andaram em Arushurum, e muitos viram muitas almas saindo e andando. E essas almas caminharam para o paraíso, que é o local do descanso das almas, né? Onde as pessoas, todas as pessoas que receberam a proteção de Yahushua, elas vão para o paraíso. A alma dela vai ficar guardando no paraíso a primeira ressurreição, que será para a viver em Sião. Depois teremos a ressurreição para o julgamento. Todos serão julgados não pelo Filho, que o Filho não vai julgar ninguém, mas pelo Pai Supremo, julgará todos. Todos irão prestar conta. O inferno, Lúcifer, todos irão perante ao Rei. Quando o Yahu voltar, quando o Yahu levantar do seu sono, todos serão julgados, gente. Todos. Aqueles aqui na terra que não aceitaram o filho dele, que mataram o filho dele, aqueles que usaram de malícia para arrumar dinheiro, cobrando dízimo de dinheiro, aqueles que saquearam a terra, puseram fogo na terra, que destruíram a terra, destruíram a criação do Pai, todos irão prestar conta disso aí que estão fazendo. Não só da natureza, mas do ser humano também. As maldades que foram feitas pelo ser humano, as manobras políticas que as pessoas fizeram em nome de vantagem, em nome do poder, em nome da ganância, todos nós seremos julgados. No mais íntimo que você tiver, que eu tiver, aonde ninguém vê, você será julgado pelos seus atos, eu serei julgado pelos meus atos. E naquele preciso momento eu flagrei e atei com corrente, que não se rompe, e depois fiz sair todos os patriarcas e voltei-me para a cruz. Dize-me, Senhor, disse-me, Senhor, e disse-lhe Bartolomeu, quem era aquele homem de talhe gigantesco a quem os anjos levavam em suas mãos? Então essa passagem aqui fala o seguinte, que o Adão, ele não era um homem normal. Então todos os anjos da parte do Criador carregavam Adão. Porque Adão, naquele momento, sabe quando você pega uma pessoa que a pessoa conquista a vitória, que joga pro alto, joga pro alto? Então, Adão, nosso avô Adão, naquele momento em que a Yahushua foi lá, primeiro ele deixou o sangue cair e a água, depois ele foi lá com os anjos e pegou Adão pelo braço e falou assim, Adão, deve ter sido emocionante, você vai voltar para o paraíso. Lá é teu lugar e os teus filhos, a tua descendência que estão contigo, que são a parte boa, que não é uma pessoa ruim, essa descendência também irá voltar para o paraíso. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. Temos 17 minutos. Vocês estão entendendo, gente? Que coisa maravilhosa, né, que eu estou falando para vocês, né? Então, assim, isso para confortar o nosso coração, que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele pode matar a carne, mas ele não pode matar o teu espírito. O teu espírito pertence ao Criador. E a tua alma, se você entregar a sua alma para Yahushua, ele não cobra nada, gente. Não precisa você botar roupa de crente, botar terno, gravata, não precisa disso não. É só você reconhecer que ele é o Salvador da humanidade e fazer uma oração sincera a ele, lá no seu íntimo. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você, gente. Eu até lembrei uma história que eu contei para uma pessoa, para uma amiga que me pediu um conselho. E eu falei, vamos supor que aqui tem um sorvete, né? Um sorvete. Imagine que aqui tem um sorvete aqui na minha mão. Sorvete daquele sabor que você gosta, de morango, de coco. E eu tô chupando o sorvete. Eu tô chupando o sorvete aqui. Quem tá sentindo o gosto sou eu. Você não pode sentir o gosto do sorvete por mim. Tem coisa que só você pode fazer. Tem coisas que só você pode determinar. Hoje, se você determinar hoje na sua vida, falar assim, eu quero acreditar em Yahushua, então, com certeza, ele se tornará para você. Ele diz assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Essa é a palavra para todos vocês. Deixa eu continuar aqui. Então, Adão era grande, tá, gente? Aí Jesus respondeu, aqui está como Jesus, tá, pessoal? Aquele era Adão, o primeiro homem que foi criado, a quem fiz descer do céu à terra, e eu lhe disse, por ti e por teus descendentes,
por ti. Olha, eu fico emocionado, pessoal. Pessoal, preste atenção no que eu estou te falando. Olha que relato. Olha, por ti e por seus descendentes fui pregado no madeiro. Então, só os descendentes de Adão é que entende essa história que eu estou contando e o aceita. E aceita ele e chama ele para a vida e fala: Yahushua, eu quero ser um descendente de Adão. Eu sou um descendente de Adão. Me salva. E de novo disse Bartolomeu: vi também anjos que subiam diante de Adão e que não entonavam hinos. Mas um destes, o mais esbelto de todos, não queria subir. Tinha em suas mãos uma espada de fogo e fazia sinais somente a ti. E os demais rogavam que ele subisse ao céu, mas ele não queria. Quando, porém, tu o mandaste subir, viu uma chama que saía de suas mãos e chegava à cidade de Jerusalém, que chama-se Jerusalém. Disse-lhe Jesus: era um dos anjos encarregados de vingar o trono de Deus, e estava suplicando a mim. A chama que viste cair da sua mão, que feriu os edifícios, a sinagoga dos deuses, para dar testemunho de mim, por terem eles me sacrificado. E quando falou isso, disse o apóstolo: esperai nesse lugar, porque hoje se oferece sacrifício no paraíso, e ali hei de estar para recebê-lo. Então disse Bartolomeu: qual é o sacrifício que se oferece hoje no paraíso? E Jesus respondeu: as almas do justo que saíram do corpo vão entrar hoje no Éden, e se eu não estiver lá presente, não podereis entrar. Olha só. Então as almas estavam presentes. Vamos encerrar por aqui, né? De repente vamos ter a parte 3. Se você tem esse livro, leia esse livro em casa. Todas as almas só podem, gente, você só pode entrar no paraíso se Yahushua abrir a porta para você. Aquele que você conhece como Jesus, que mudaram o nome dele. Mas, Denilson, eu tenho que chamar o nome Yahushua? Tem que chamar o nome Yahushua. Se você chamar o nome Jesus, você não vai entrar. Se você chamar pelo nome Jesus, a sua alma não vai ser salva. Tá aqui, pessoal. Então, se você não pronunciar o nome do Salvador, Yahushua, a sua alma será condenada. Você quer ter sua alma condenada? Então acredite, Yahushua veio para te salvar. Bom, no dia 9 desse mês agora de outubro, nós estaremos lá na Vila de Cava, na praça principal da Vila de Cava, obedecendo os protocolos, todo mundo separado, direitinho, com máscara. Estaremos falando do amor de Yahushua para as pessoas. Você é o meu convidado, será às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã estaremos fazendo esta reunião. E a vocês que estão nos acompanhando, eu quero agradecer e pedir a sua ajuda. Eu quero pedir a sua ajuda para você divulgar os nossos vídeos na internet. Seja um colaborador desse programa. Não é em dinheiro não, tá, pessoal? Seja um colaborador e um divulgador. Peça ao seu amigo, à sua família, seu filho, seu primo, os amigos do colégio, do trabalho, fala assim: poxa, dá uma força para esse rapaz aí. Ele está fazendo um trabalho falando de Yahushua na internet. E é fácil escrever DRM Rodrigues, está lá uma lupinha lá, você bota DRM Rodrigues. E aí vocês vão entrar no YouTube, é só vocês aceitar e eu estarei mandando sempre os meus vídeos para o seu link. Tá bom, pessoal? E hoje às 19 horas, como sempre, nós teremos a nossa live e eu estarei falando com vocês num podcast, num bate-papo maneiro, para vocês entenderem mais ainda quem é Yahushua e por que mudaram o nome de Yahushua aqui nessa terra, tá bom? Então, dê o seu like, um ótimo dia para todos vocês, que hoje seja um dia maravilhoso, seja o melhor dia da vida de todos vocês, tá bom? Que Yahushua proteja todos vocês e proteja a família de todos. Um forte abraço. Tchau!